Você sabe o que é uma fanfarra? Para que ela serve? Como funciona esse conjunto musical? O porquê é tão desvalorizado comparado com outros, como as bandas marciais e as bandas musicais? Bom, veremos tudo isso e mais em mais um vídeo do nosso canal, o Moleque Mirim. Roda a vinheta. O meu nome é David Ibson, sou músico, eufonista e trompista de bandas marciais e bandas musicais. E estamos aqui para mais um vídeo para falar sobre a gloriosa fanfarra, como ela funciona em contexto moderno, cultural e antigo também. Bom, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, para que isso me ajude e me incentive a gravar mais vídeos sobre esse nosso mundo musical. Bom, agora que você já fez tudo isso, vamos para o vídeo. Bom, o que é uma fanfarra em geral? Uma fanfarra moderna. Até gaguejei aqui. A fanfarra, ela se trata de um conjunto musical de instrumentos mais simples, como a corneta, o cornetão, o bombardino de gatilho, percussão simples, como a caixa de guerra, o bumbo simples, o tarol, entre outros instrumentos de sopro, mas sempre coisas simples. Bom, mas por ser instrumento simples, não significa que tem que ser feio. Aliás, uma fanfarra bem trabalhada, ela chega a ser mais bonita do que uma banda marcial mal trabalhada, né? Bom, mas para entender a fanfarra em geral, precisamos primeiro entender a sua história, como ela surgiu. E a fanfarra, ela remonta a tempos muito antigos. Então, para começar, vamos falar sobre a história da fanfarra. Bom, para entender a história da fanfarra, a gente precisa voltar em tempos muito antigos, ali na Grécia e na Roma, que foi onde começou a fanfarra a surgir aos poucos, não a fanfarra legítima. Bom, basicamente os reis, né, as rainhas daquele tempo, estavam precisando de músicos para tocar em cerimônias, coroações, porque estava uma coisa muito seca. Então alguns músicos se reuniam com alguns instrumentos, né, que no caso era a corneta e percussões feitas de peles de animal. Porém, ali na época medieval, entre 1700 e o começo de 1800, surgem outros instrumentos, né, mais profissionais, vamos dizer assim, para a época, como é o caso do clarim, do arado trumpet, também conhecido como trompete de arauto, né, que é um trompete maior, com a campana mais esticada, e outros instrumentos de percussão mais profissionais, para que fossem tocados nessas cerimônias, coroações e até casos mais severos, velórios. Mas a fanfarra, ela só foi surgir de verdade, só foi ter importância de verdade no século XIX pela França e pela Itália. O caso ainda era o mesmo, era para se apresentar em coroações de reis, velórios, cerimônias, entre outros eventos daquela época do século XIX. Então foi aí que surgiu a fanfarra, que o nome fanfarra vem do nome árabe fanfare, que significa trombetas. É um trocadilho para corneta, né? Já que na fanfarra tem corneta. Então o nome fanfarra vem de fanfar, que é um termo da Arábia. Bom, dito isso, voltamos aqui à história da fanfarra. Então esses músicos se reuniam com instrumentos como a corneta, o clarim, o trompete de arauto, que já estava mais assim profissional, mais comum, e caixa de guerra, tarol, bumbo, só instrumentos simples mesmo, coisa bem simples mesmo. Se reuniu e foi aí que a fanfarra começou a pegar força. Porém a fanfarra também se misturou muito com a banda marcial, só que a fanfarra legítima são só instrumentos lisos de sopro, instrumentos de percussão simples. Isso é uma fanfarra. A fanfarra ela foi tomar forma e adicionar novos instrumentos ali no século XX, entre 1920 e 1950, que a fanfarra começou a se formar melhor, principalmente aqui no Brasil. Eu acho as fanfarras brasileiras muito mais bonitas do que as fanfarras americanas. Mas as fanfarras francesas daquela época tocavam nesses tipos de comemoração, né? Uma peça bem famosa é a Fanfare de Commen. Eu vou botar aqui na tela porque eu não sei falar direito o nome dela, mas ela foi escrita por
Copland, que foi um músico que colocou uma fanfarra no meio dessa orquestra. É uma peça bem legal, eu indico vocês escutarem. Também bem curtinha. Bom, agora que entendemos uma abreviação da história das fanfarras que surgiram na França e na Itália, começaram a pegar força entre o século XIX e o século XX, vamos falar agora da fanfarra moderna, como ela funciona, quais são os instrumentos que possuem dela e o porquê ela está sendo desvalorizada e esquecida. Bom, as fanfarras modernas, elas são bem mais interessantes e bonitas do que as fanfarras antigas, óbvio. Bom, hoje em dia, em uma fanfarra, ela possui mais instrumentos lisos e também mais instrumentos de percussão. Porém, também há uma divisão. Existe a fanfarra simples e existe a fanfarra de pisto. O que vai na fanfarra simples? Na fanfarra simples de percussão vai bumbo, caixa de guerra, tarol, pratos de 12 a 14 polegadas no máximo, são pratos pequenos, né? Um repique e só. Geralmente só vai isso numa fanfarra simples. E de instrumentos de sopro vai a corneta, o cornetão e só também. A fanfarra simples, ela é muito limitada. Ela só é um conjunto musical bem simples mesmo, mas como eu disse, isso não deixa e não significa que ela é feia, que ela tem que ser feia. Pode ser bonita desde que seja bem trabalhada. Já a nossa fanfarra de pisto, ou fanfarra metalizada, como eu gosto de falar, ela já é mais complexa nos seus instrumentos. Ela possui essa mesma categoria de percussão que eu disse, bumbo, caixa, tarol, entre outros eventos daquela época do século XIX. Então foi aí que surgiu a fanfarra, que o nome fanfarra vem do nome árabe fanfare, que significa trombetas. É um trocadilho para corneta, né? Já que na fanfarra tem corneta. Então o nome fanfarra vem de fanfar, que é um termo da Arábia. Bom, dito isso, voltamos aqui à história da fanfarra. Então esses músicos se reuniam com instrumentos como a corneta, o clarim, o trompete de arauto, que já estava mais assim, profissional, mais comum, e caixa de guerra, tarol, bumbo, só instrumentos simples mesmo, coisa bem simples mesmo. Se reuniu e foi aí que a fanfarra começou a pegar força. Porém a fanfarra também se misturou muito com a banda marcial, só que a fanfarra legítima são só instrumentos lisos de sopro, instrumentos de percussão simples. Isso é uma fanfarra. A fanfarra ela foi tomar forma e adicionar novos instrumentos ali no século XX, entre 1920 e 1950, que a fanfarra começou a se formar melhor, principalmente aqui no Brasil. Eu acho as fanfarras brasileiras muito mais bonitas do que as fanfarras americanas. Mas as fanfarras francesas daquela época tocavam nesse tipo de comemoração, né? Uma peça bem famosa é a Fanfare de Command. Eu vou botar aqui na tela porque eu não sei falar direito o nome dela, mas ela foi escrita por Copland, que foi um músico que colocou uma fanfarra no meio dessa orquestra. É uma peça bem legal, eu indico vocês escutarem. Também bem curtinha. Bom, agora que entendemos uma abreviação da história das fanfarras que surgiram na França e na Itália, começaram a pegar força entre o século XIX e o século XX, vamos falar agora da fanfarra moderna, como ela funciona, quais são os instrumentos que possuem dela e o porquê ela está sendo desvalorizada e esquecida. Bom, as fanfarras modernas, elas são bem mais interessantes e bonitas do que as fanfarras antigas, óbvio. Bom, hoje em dia, em uma fanfarra, ela possui mais instrumentos lisos e também mais instrumentos de percussão. Porém, também há uma divisão. Existe a fanfarra simples e existe a fanfarra de pisto. O que vai na fanfarra simples? Na fanfarra simples de percussão vai bumbo, caixa de guerra, tarol, pratos de 12 a 14 polegadas no máximo, são pratos pequenos, né? Um repique e só. Geralmente só vai isso numa fanfarra simples. E de instrumentos de sopro vai a corneta, o cornetão e só também. A fanfarra simples, ela é muito limitada. Ela só é um conjunto musical bem simples mesmo, mas como eu disse, isso não deixa e não significa que ela é feia, que ela tem que ser feia. Pode ser bonita desde que seja
bem trabalhada. Já a nossa fanfarra de pisto, ou fanfarra metalizada, como eu gosto de falar, ela já é mais complexa nos seus instrumentos. Ela possui essa mesma categoria de percussão que eu disse, bumbo, caixa, tarol, mais o timbal, a timba de macho no caso, a lira, né, a lira de braço que se toca aqui, não a lira aqui embaixo. E possui algumas percussões sinfônicas, como é o caso do pandeiro, pode-se usar um xilofone, um gongo, um prato suspenso, entendeu? Esses instrumentos, eu vou estar botando eles aqui na tela para vocês não terem que estar pesquisando. Já sobre os instrumentos de sopro, possui a corneta de um pisto, o cornetão de um pisto, o bombardino de gatilho, a tuba de gatilho, seja ela sousafone ou seja ela sinfônica mesmo, naquele formato. E ainda, se a fanfarra for bem trabalhada, ainda pode possuir trompas de gatilho ou de um pisto, né? Ou seja, uma coisa bem bonita, né? Se for bem trabalhada, com todas as vozes, soprano, contralto, tenor e baixo. E é tudo isso que vai uma fanfarra moderna, né? No caso, uma fanfarra metalizada, que é diferente da fanfarra simples. Então, são todos esses instrumentos que vão dentro de uma fanfarra. Agora que a gente entendeu isso, agora vamos explicar o porquê a fanfarra está sendo tão desvalorizada. Bom, pessoal, as fanfarras estão começando a ser esquecidas devido ao fato das bandas marciais e dos instrumentos modernos estarem evoluindo. Porque, obviamente, um trompete ele vai ser muito mais bonito e vai ter muita mais sequências de notas do que uma corneta, que só consegue fazer notas com a sua embocadura e no máximo com um pisto, né? E um cornetão comparado a um trombone, o trombone vai ser muito mais bonito, ele vai ter muito mais notas, né? E vai ser mais cromático, vai ser mais versátil também. Então isso também está acabando com as fanfarras, mas não significa que ainda não existem fanfarras. Existem bastantes fanfarras, né? Aqui no Brasil, a ITT também, que é uma fanfarra americana, é bastante conhecida, né? Bom, agora que a gente entendeu tudo sobre a fanfarra, a história dela, os instrumentos que possuem dentro de uma fanfarra, apenas a conclusão que eu tenho sobre as fanfarras é que pode ser um grupo musical bonito, pode, desde que seja bem trabalhado, porque a fanfarra só possui instrumentos lisos. Então você vai ter que trabalhar mais a embocadura dos músicos que estão tocando na fanfarra. Não são como os instrumentos de pisto que você consegue subir a escala do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e assim por diante. E trabalhar com certeza mais a percussão simples, que por ser simples também não significa que tem que ser... Ai, foi mal. Que tenha que ser feio, entendeu? Pode-se fazer frevo do mesmo jeito que se faz de uma caixa de tenor. Então, para mim, as fanfarras não deixam de ser incríveis e são muito bonitas. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal, o Moleque Mirim. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixem o seu like, porque dá trabalho, entendeu? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a história, sobre os instrumentos que possuem dentro de uma fanfarra. É isso, até a próxima.